Olá, gente. Curso de Psicanálise, aula 7. Então, nós vamos ver hoje a continuação das fases de desenvolvimento psicossexuais e as neuroses. Na aula 6, na última aula, a gente viu aí que todos nós ou somos neuróticos, ou psicóticos, ou perversos. E que isso começa ali na fase fálica. Nós temos as primeiras fases, né, que é oral, depois a fase anal, e essas chamadas aí estruturas clínicas de Freud, né, que nós já vimos a estrutura topográfica, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E o Jung acrescentou o inconsciente coletivo, né? Nós já vimos as fases psíquicas, que aí é o id, o ego e o superego. E as fases, a estrutura clínica, as estruturas clínicas são neurose, psicose e perversão. E para a gente ver isso, a gente deu uma pincelada boa sobre as fases de desenvolvimento psicossexuais. Por quê? Porque é ali que acontece. O sujeito vai se tornar neurótico, psicótico ou perverso. Então vamos lá, recapitulando aí, ó. Estágio oral, a idade de 0 a 18 meses. Eu já falei com vocês que isso varia de autor para autor. Uns vão colocar uns meses a mais, outros uns meses a menos, mas a média é essa aí. Estágio oral, a idade de 0 a 18 meses. A zona erógena é a boca. E qual é o conflito? É no momento do desmame. No momento do desmame é que vai acontecer o conflito da criança. Quais as consequências? Essa pessoa vai ficar dependente se acontecer esse conflito. Se não houver a passagem de uma fase para outra de maneira normal, ou seja, se ficar uma fixação na fase oral, ele vai ficar uma pessoa dependente, agressiva verbalmente, gosto pela discussão e a tendência exagerada pela satisfação oral, que é onde nós falamos, né? O cigarro, a bebida, a droga, a compulsão por comida, mascar chicletes, roer unha, né? Então, na verdade, quando a pessoa tem essas compulsões por comida, ele não está caçando a comida, ele está procurando o seio da mãe, né? Na verdade, ele está procurando ali o seio materno. Então, por isso que acontece essas coisas aí. Isso é a fixação na fase oral. Segundo estágio é a fase anal. Vai de 18 meses a 3 anos de idade. Alguns autores vão falar até 4 anos, tá? A zona erógena é o ânus. E aí nós aprendemos o porquê disso. Ele começa a entender que quando ele expele ali as fezes, né? Ele está produzindo alguma coisa para o mundo. Tá? Então eu tô sendo útil, eu estou produzindo. E aí ele começa a aprender também segurar e soltar na hora necessária, né? Então aqui qual que é o conflito? É a aprendizagem do controle. E se não for feito esse ensino direito para a criança, quais vão ser as consequências? Tendência para crueldade, violência e rebeldia. Isso porque não passou direito da fase anal, tá? Para a fase fálica. Terceiro estágio é o estágio fálico, que vai de 3 a 6 anos. Outros, como eu disse, né, vai te falar de 4 a 7, tá? A zona erógena agora começam a ser os órgãos genitais. O menino e a menina começam a manusear os seus órgãos genitais. Aí eu expliquei na última aula. Por quê? Até aqui, ó, no estágio anal, até 4 anos de idade, a criança, né, eu preciso deixar isso claro para vocês, ele ainda não tem o senso de masculino e feminino. Eu sou menino, eu sou menina, né? O que acontece, gente? A gente é que vai. Se nasceu um menino, se tem pênis, a gente começa, isso não é coisa de menino fazer não, é menina que faz isso. Então a sociedade vai mostrar para ele, isso não é coisa de menininha bonitinha da mamãe fazer não, é machinho que faz isso, você é mocinha, entendeu? Que até aqui ele ainda não tem esse entendimento, ele não tem esse saber, até aqui, ok? Então aqui começa, por quê, querido? Outra coisa
são um ser só, até 4 anos de idade. Eu e minha mãe somos um único ser. E aí ele acha que ele é o único objeto de prazer da mãe. Ele é o único objeto de prazer da mãe. Como a mãe é o único objeto de amor e de prazer dele. Então quando ele passa de 4 anos de idade, aqui, aí ele começa a descobrir que a mãe tem outros amores. Que a mãe tem outras coisas que dá prazer para ela. Aí ele começa a procurar o prazer fora da mãe. É onde que ele começa a manusear os órgãos sexuais. Tá claro isso? Eu começo a procurar fora da minha mãe agora. Aí eu vou manusear os órgãos sexuais. Tanto o menino quanto a menina. E aí, querido, vem o estágio... continuando aqui. Qual que é o conflito? O conflito, complexo de Édipo, complexo de Electra. Já foi chamado assim. Agora hoje, tanto faz no menino como na menina... é chamado complexo de Édipo, que nós já explicamos isso aí também, né? Então, querido, se a passagem não for bem feita, nós vamos ter alguns transtornos de personalidade. Dentre elas, a personalidade bipolar, falta de maturidade, principalmente no plano afetivo. Tá vendo? A próxima fase é a fase latente, que vai de 6 a 11 anos. Alguns autores vão falar que de 7 a 12, ok? Presta atenção. A zona erógena centra-se no mundo físico e social, e não no corpo. Então é aquilo assim, as meninas começam a ter o seu grupo de interesse, e os meninos também. Os meninos vão misturar com quem gosta de jogar bola, soltar papagaio, entendeu? Jogar videogame. Na época minha, né, as meninas iam jogar amarelinha, né, essas coisas aí, né? Então a zona de prazer é aquele que tem o mesmo interesse. Tá vendo? Então aqui, ó, no estágio oral é o desmame, no estágio anal é a aprendizagem do controle da defecção. No estágio fálico é o complexo de Édipo, e já no estado de latência não existe nenhum conflito, e por não existir conflito não há fixação alguma. Nenhuma fixação é da fase latente ou da fase de latência. Aí vocês vão se recordar que eu disse no começo que muitas coisas pelas quais nós vivemos, tá? O problema está lá na primeira infância. É até 4 anos de idade, 6 anos mais ou menos, ok? Tá? E o último estágio é o estágio genital, porque apesar de falarmos aqui a fase fálica, querido, não é um prazer sexual ainda, mas já aqui no estágio genital sim, é após a puberdade. Agora a zona erógena, os órgãos genitais, e aí é prazer sexual mesmo, tá? Então aqui, ó, preocupação com o bem-estar sexual, ok? E aqui, ó, qual que é a consequência? Né? A capacidade de amar, de cuidar, né? Porque a preocupação com o bem-estar da outra pessoa começa aqui. Então aquelas primeiras paixõezinhas que você tem na pré-adolescência, você quer fazer de tudo para agradar a outra pessoa. Entendeu? Para ver se ela se apaixona por você também. Aí é que vai ter a capacidade de amar, de cuidar e tudo isso. É a consequência. Ok? Então isso aí aí nós falamos também do complexo de Édipo, que acontece na fase fálica. Recapitulando. A mãe é o objeto de desejo do menino e da menina. Ok? 2. O pai é o rival do menino. E a mãe é o rival da menina. E ele tenta impedir o acesso. O menino tenta impedir o acesso do pai à mãe e vice-versa. A menina tenta impedir o acesso da mãe ao pai. Por isso que vai sentar no meio dos dois, quer deitar no meio dos dois, entendeu? Ele vai querer impedir. Outra coisa, o menino procura assemelhar-se ao pai para ter a mãe. E a menina procura assemelhar-se à mãe para ter ao pai. Tá vendo? Esse é o complexo de Édipo. Continuando, começa a internalizar as regras e as normas da sociedade. Lembra que eu falei com vocês?
É aqui, ó, que começa, ó, menino não faz isso não, ó, isso não é coisa de menina não, entendeu? Como outras regras da sociedade, que até então é 4 anos de idade, ele não tem isso para ele. Aqui que ele começa a internalizar as regras da sociedade. 5. O menino com medo de perder o amor do pai, desiste da mãe. E a menina com medo de perder o amor da mãe, desiste do pai. Entendeu? Então o complexo de Édipo, gente, é na fase fálica. E isso vai até 6, 7 anos. E aí você vai ver que nesse período de 7 até 10 anos de idade, o pai é o verdadeiro super-herói do menino e a mãe é a heroína da menina. Entendeu? Por quê? Aí eu vou acabar perdendo o amor do meu pai, aí ele desiste da mãe. A menina fala assim, eu vou acabar perdendo o amor da mãe, desiste do pai. Ok? Então, já as regras agora já são internalizadas e ele começa a participar do mundo. Tá? Então isso aqui eu fiz o resumão da última aula. Então continuando agora, a fase latente, que é a 4ª fase, que nós vimos aí, gente, nós vimos aí até a fase fálica, e eu falei com vocês que é ali que se desenvolve a neurose, a psicose e a perversão. Então vamos entender isso aqui, o que eu havia dito. Preste atenção, querido, preste atenção. Ali com 4 anos de idade, lembra que eu falei com vocês que o único objeto de amor e de desejo da criança é a mãe? Aquele é o objeto de amor e de desejo, é a mãe. Tanto para o menino como para a menina. Ponto. Final. Aí vem o complexo de castração. Quando ele está lá com 4, 5 anos de idade, ele vai deparar pela primeira vez que ele vai conseguir perceber que ele tem um pênis e a menina não tem. Ou a menina vai perceber, eu não tenho e ele tem. Aí vem o complexo de castração dos dois. Entendeu? Na menina é menos grave o complexo, porque ela olha e fala assim, já cortou, não tem mais o que fazer. Agora é viver a vida. Já cortou mesmo, o que é que eu vou fazer? Mas ela tem o complexo ali da castração, porque ela viu que o outro tem e ela não tem. Alguém cortou o meu, entendeu? E no menino, na hora que ele vê que cortou, falou assim, vai cortar o meu, do jeito que cortou o dela. E aí que começa a mexer, não põe a mão nisso não, isso é muito feio, para com isso menino, ah seu safado, sem vergonha, tira a mão daí, né? Aí vem aquele negócio, eu vou cortar e jogar pro gatinho, não é? Olha o complexo da castração. E aí, querido, juntando esse complexo com o fato de a criança descobrir que a mãe tem outros objetos de amor, que não é só ele, entende? Que ela tem amor para outras coisas também. Aí, quem é o neurótico, quem vai desenvolver as neuroses, gente, quem vai desenvolver as neuroses, ele entra em contato com a realidade. Ele entra em contato com a realidade. Só que o que ele vai fazer? Ele vai criar fantasias para satisfazer, porque ele teve um complexo, ele foi castrado, ele foi cortado, entendeu? Foi cortado da mãe e tem medo de ser cortado. Por que o menino se interessa pela mãe? Normalmente a figura de autoridade é o pai, e eles estão me xingando porque eu estou mexendo nesse negócio. Eu não paro de mexer. Se é alguém que vai cortar, é o pai. Aí ele vira para o lado da mãe. Entendeu? E a menina percebe assim, eu nasci desse jeito, e a culpa é da minha mãe. A minha mãe que fez eu nascer sem esse negócio. Agora também eu vou para o lado do meu pai, porque ela fez eu nascer assim. Entendeu? Esse é o complexo de castração. Isso é o complexo. O medo de perder no menino, e a menina revolta porque perdeu dela. Agora ainda me separa da minha mãe, que agora eu começo a reparar que ela ama também meus irmãos, ama também o meu pai, ama a mãe dela, o pai dela, os irmãos dela, entende? Então ele vai querer buscar satisfação. E o que ele faz? Ele vai criar fantasias para suprir a realidade dele. Entendeu? Ele vai criar fantasias. E o psicótico? O psicótico ele vive fora da realidade. Porque as psicoses, normalmente elas trazem delírios e alucinações.
Então ele já vive fora da realidade, ele perde o contato com a realidade, ele se volta para os delírios e para as alucinações. E já os perversos, gente, presta atenção, assim como os neuróticos, eles conhecem a realidade, só que eles negam essa realidade, entendeu? Conheço, eu sei a realidade, mas eu nego a realidade. Então vamos lá. O neurótico, ele conhece a realidade e tenta satisfazer as suas carências na fantasia. O psicótico não, ele vai viver nos seus delírios e alucinações. E o perverso, ele conhece, igual os neuróticos, né, a falha, a necessidade, a necessidade que ele tem, só que ele nega esta necessidade, ok? Daí é o motivo, gente, que quem procura terapia normalmente são os neuróticos, que eles sabem da realidade, eles conhecem a realidade, eles tentam fantasiar, mas conhecem a realidade. Então quando eles viram que alguma coisa está fora do comum, eles vão procurar terapia. Os psicóticos dificilmente procuram, dificilmente. Por quê? Vive na alucinação, no delírio. Já, querido, os perversos, esses não procuram de jeito nenhum. Por quê? Você lembra que eu falei com vocês que eles sabem da realidade, mas negam essa realidade? Então não precisa de terapia, não precisa de ajuda, porque ele nega, tá? Dentro das perversões, uma que eu já falei com vocês, que a pessoa nasce com ela, é a psicopatia, os psicopatas. Então se o cara nasce, o psicopata ele nasce. Se ele nasceu psicopata, ele nunca vai ser neurótico e nem psicótico. Ele já vai ser perverso. Mas a perversão não é só psicopatia. Tem outras que são formadas nessa fase. Ok? Deu para vocês entenderem? Agora vamos entrar na fase 4, que é a fase latente. Vamos lá para vocês entenderem. Por volta dos 6 anos de idade até a puberdade, a sexualidade parece desaparecer. Ele não tem ali o instinto dele, não é sexual, apesar de às vezes manusear os órgãos ali, não é isso, tá vendo? Ela repousa no subsolo, ocorre uma amnésia infantil tão completa que se pode mais tarde renegar as primeiras experiências sexuais, entendeu? Então o menino ou a menina senta na perna de alguém e começa a roçar ali, ó, tá vendo? Mas eu não fiz isso não, quando fica mais, entendeu? Não teve isso comigo não, você tá louco? Por quê? Porque aquilo ali vai acontecer uma amnésia infantil. Aqui, ó, a parte infantil do desenvolvimento da sexualidade termina com a repressão do complexo de Édipo. Nesse período aqui, para de mexer com isso. Ó, você fica pondo a mão, né? Perto dos outros eu vou te dar uns tapas. Não é assim? Não é assim que fala? Ó, você outro dia estava com a mão nesse negócio, penta a vovó. A hora que eu ver isso eu vou te dar uma surra. Eu vou te botar de castigo. Então vem a repressão ali. Tá vendo? Aqui, ó. Representações, impulsos associados com os estágios oral, anal e fálico são empurrados para o inconsciente. Entendeu? Quando você faz isso, você vai jogar isso para o inconsciente. Eu tenho que parar, senão eu vou apanhar. Entendeu? Aí você vai empurrar tudo para o inconsciente. Isto são reprimidos. E a sua expressão não é permitida. Não pode expressar nada com relação às genitálias. Aí, ok? Mas os impulsos continuam lá. Ele foi reprimido, ele foi recalcado, mas ainda está dentro do sujeito. Está dentro do sujeito ainda. Só foi reprimido. Porque ele é feio, é nojento, é safado, entendeu? Então eu vou te bater, né? Então não é permitido, então isso foi reprimido. Mas os impulsos continuam lá, de forma latente, na estrutura que a libido desenvolveu. As regulações sexuais organizadas nas 3 fases influenciarão as relações futuras, entendeu? Que muita coisa que você tem, muita coisa que você vai encontrar no seu set de atendimento começou nessa fase, na passagem da fase fálica para a fase latente.
tudo, as psicoses, as neuroses e as perversões começaram lá. E é o que você vai encontrar no seu set de atendimento. Ok? Continuando aí. Então começa a descobrir uma menina já na fase da puberdade, bem novinha ainda, o seio nem está desenvolvido direito, mas aí ó, a revista em quadrinho, curiosidade, tá lá, ó, tá vendo? Durante a adolescência, a sexualidade volta à cena, com o problema de capacidade física sexual. Então agora na puberdade sim, volta. Aquilo que foi reprimido, ele vai voltar na fase da puberdade. Então vamos aí, queridos, aqui ó, a figura de Freud, né, com o bonequinho do ventríloco, aqui um diálogo com ele falando exatamente a respeito disso. Então tá meio pequeno aqui, mais para frente vocês vão receber uma apostila com esses quadrinhos, tá? Então não esquenta não. Vamos lá. Nos animais, o instinto sexual é pré-adaptado à realidade biologicamente falando. É o animal. Entendeu? Então como é que vai acontecer? Eles vão adaptar a realidade deles. Se você assistiu esses documentários de animais aí, já instintivamente eles se adaptam às necessidades, o macho da fêmea, né? Cada um de acordo com a sua espécie. Aí está falando aqui, a gente está bem longe dos animais. Por quê? Vamos entender. Somente no ser humano, a vida sexual percorre dois momentos, durante a infância e na puberdade. Isto é conhecido somente pelo ser humano, o que naturalmente tem uma grande influência na evolução humana. Aqui olha, nosso instinto sexual é único, porque é parcialmente adquirido através da aprendizagem. Nós vamos aprendê-lo em duas fases. Né? Os animais não, o instinto ali já vai mostrar para eles o que eles fazem. A gente vai ter que aprender isso aí. Pelo menos duas fases. Ok? Então vamos lá. Saber significa saúde? Nós somos normais, psicologicamente saudáveis, quando o nosso ímpeto de saber não é inibido. Então, querido, como é que eu vou saber que eu sou psicologicamente saudável? Eu tenho vontade de aprender. A pessoa que tem vontade de aprender, ela psicologicamente é saudável. Tá? Então vamos lá. Qual é a ignorância dos neuróticos? Tá? Alguma coisa os impede de conhecer a origem da sua miséria. Ou, como diria Freud, eles são vítimas de uma inibição inconsciente. Inibição significa simplesmente um retraimento no conhecimento da origem do problema, que determina o modelo de comportamento rígido de um neurótico. Lembra que eu falei com você? Ele reconhece a necessidade, ele reconhece a falha, ele reconhece que ele precisa de alguma coisa, mas ele vai ter que fantasiar para ele satisfazer isso aí, né? Então o que acontece aqui? O que nós estamos falando? Quando a gente fala de fantasiar, aí o Freud está dizendo que é uma inibição do inconsciente ou um retraimento no conhecimento. Daí é que vai surgir as neuroses. Ok? Lembrando para vocês que na fase fálica para a fase latente é que vão surgir os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Hoje nós demos uma recapitulada nessas fases de desenvolvimento psicossexual, tá? E hoje vamos falar das neuroses, em outra oportunidade de psicose e perversão. Hoje nós vamos ver as neuroses aí, ok? Então, continuando. Freud buscou a origem dos problemas neuróticos na infância, tá vendo? Tá? Alguma coisa pode ter saído errado no processo de aprendizagem inicial, na forma de aquisição da estrutura do instinto sexual humano. As coisas se passam assim. Ocorre uma fixação, uma interrupção do desenvolvimento da libido em uma determinada fase da infância, oral, anal ou edipiana. Nessa interrupção, se não foi feita, né, de uma maneira correta, vai haver uma fixação. O sujeito ficou fixado. Daí começam as neuroses. Ok?
Isso pode levar a uma regressão, ou seja, um retorno à fase fixada, o que leva a diferentes formas de neurose. Então aqui, ó, você ficou fixado na fase oral, é o que eu já falei. Então quando você ficar adulto, a hora que você ficar nervoso ou ansioso, você vai roer unha, você vai mascar o chiclete, tem gente que vai pôr um cigarro na boca, tem gente que vai tomar um cafezinho, qualquer coisa que tem a ver com a boca dele. Por que isso acontece? Porque houve uma fixação na fase oral, lá na fase edipiana, lá no início, lá, entendeu? É onde que vai desenvolver as neuroses. Que vai desenvolver as neuroses. Os neuróticos são literalmente enlatados, cegados em uma fixação anal, por exemplo. Mostra-se em todas as formas possível um comportamento obsessivo. Se foi na fase anal, todo comportamento obsessivo é por causa que a pessoa ficou fixada na fase anal. Entendeu? Então você vai ver que a pessoa começa a conversar com você. Isso é automático, ó, fixação na fase tal, fixação na fase tal, entendeu? Por isso que a pessoa comporta assim, tá? Continuando aí. Aí, olha, como é que o autor da revista que retratou o negócio? Você vê que é um ser humano, tá de paletó e gravata, né? Então aqui, ó, as neuroses, tem o avarento, os dois olhos e a boca, mas a cabeça dele é uma caixa registradora, ó, neurose. Esse aqui, ó, você vai estar vendo um compasso e formas geométricas certinhas, então é obsessão pela ordem, tudo organizado, tudo da ordem, tá? Existe outro aqui, ó, trabalhos incompletos. Você vê que aqui tem uma pessoa também, um paletó, mas a cabeça está incompleta. Para que você possa completar, você vai ter que ligar os pontos. Aí você vai completar. Ele está incompleto, está faltando. Essas são as neuroses. Tudo lá. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aí tem também, com relação ao sexo, por exemplo, fetiche aqui. Tem gente que é apaixonado pelo pé. Aí quem fez o quadrinho aqui para nós mostrou, né? O Freud observando, o sujeito está até babando no pé, o outro subindo para o pé afora, entendeu? O outro escalando do outro lado aqui, né? Igual eu estava falando na terça-feira, eu conheço gente, paciente meu, vocês sabem qual que é a parte que ele é fixado? Essa parte aqui, ó. É desesperado, se ele vê isso aqui de uma mulher e fica excitado na hora, isso aqui, ó. Agora você pensa bem, neurose, entendeu? Neurose, vamos lá. Outra forma de um objetivo sexual ou objeto sexual imaturo é a inversão, ou seja, direção da libido para um outro objeto semelhante ao próprio, o que é geralmente conhecido como homossexualidade. Duas mulheres aqui. Também é por causa, né, pode ser, não é a única causa, mas algum problema lá nas fases de desenvolvimento psicossexual. Entendeu? Então ficou uma fixação, a pessoa pode crescer e se tornar interessada na pessoa do mesmo sexo. Ok? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha aqui, ó. O desenvolvimento sexual sempre pode dar errado. Isso levou Freud a uma nova e revolucionária tese. Ó, o instinto sexual não tem nenhum objeto natural. E como é que o autor dos quadrinhos fez? Se você vê, isso aqui é um ganso, ó, ao pescoço dele. Só que o pescoço e a cabeça de todos os gansos vai ser um pênis. Entendeu? É assim que ele retratou isso aí. A sexualidade normal é apenas uma possibilidade dentro do desenvolvimento. Ela se compõe de muitas partes que podem se dividir ou se fixar. E, gente, então, a pessoa crescer sexualmente normal é só uma possibilidade. Existe uma infinidade de possibilidades quando se trata do desenvolvimento sexual de uma pessoa. Entendeu? Tudo lá por causa das fases de desenvolvimento psicossexuais. Aí, ó, ele está colocando aqui as ideias dele e ele foi rejeitado por causa disso. Então você está vendo um padre e um pastor recriminando, né? Falando de sexualidade em criança, já os meninos estão satisfeitos aqui, ó, estou gostando da ideia. Entendeu? Na época dele ele enfrentou isso aí, ó. Vamos lá. Não tem muito o que falar sobre isso.
E agora, depois que entendemos, ficou claro? Vocês querem perguntar alguma coisa? As fases do desenvolvimento psicossexual, o complexo de Édipo, né? E que é nessa fase que vai desenvolver a neurose, a psicose e a perversão. Tranquilo? Isso aí? Então, como eu havia dito, vamos ver sobre as neuroses. Vamos lá. A neurose é uma doença ou transtorno psicótico que pode ser resultado de um distúrbio emocional, afetivo ou de personalidade de cada paciente. O problema ocorre, na maioria das vezes, em decorrência da reação do sistema nervoso do paciente a alguma experiência ruim que já se foi vivida. Entendeu? Que já se foi vivida. Alguma coisa aconteceu. Ele já teve alguma experiência negativa. Então isso aí pode desenvolver lá. Vamos entender. A doença leva os acometidos a sentimentos e reações motoras incomuns e incontroláveis que resultam na alteração brusca de comportamento. Lembra que nas primeiras aulas eu falei com vocês que você tem que tomar cuidado com a sua postura corporal? A postura corporal fala também. Então a pessoa te contou. Então se você esboçar qualquer reação, a pessoa pode pensar que você está recriminando, sabe? Pode pensar que você está julgando ela pelo que ela fez, pelo que ela falou, entendeu? Então você, por exemplo, Fabiana, você que perguntou, como que a gente fala tudo e você fica parado olhando dentro do olho da gente? A hora que você entender isso aqui, ó, é uma doença que altera no comportamento das pessoas. Então a pessoa é doente, ela não tem que ser julgada por ser doente, não. Exatamente, ela está ali porque precisa de ajuda. Entendeu? Então por que dizer? Mas eu falei, ficou tranquilo, eu sei que você é doente, você é neurótico. O seu comportamento não está normal. Aqui, ó. A doença é bastante parecida com problemas psicóticos. E a principal diferença entre elas é que, ao contrário do psicótico, o paciente neurótico não apresenta delírios, convive com a sua fobia sem fugir da realidade. Ele sabe, lembra que eu falei com você? Ele tem consciência, tá? Ele sabe, ele tem consciência. Só um minutinho. Vamos lá. Ele sabe, ele tem consciência. Então, tipo assim, você tem medo de barata? Tem, eu tenho medo de barata. Ele não foge disso, não. Ele sabe que é real, ele sabe que é verdade. Entendeu? Então ele não vai fugir. Já os psicóticos, porque eles vivem nos delírios, então eles já vivem no mundo de fantasia. Tá gravando para você aí, meu amigo internauta, isso aí são os efeitos especiais da nossa aula, tá? Então aqui tem efeito especial também, nós vamos concorrer ao Oscar esse ano, de efeito especial, entendeu? Aí ó, tá vendo? Né? Fundo musical, é aula com fundo musical aí, entendeu? Vamos lá, aqui ó, são enquadrados como pacientes neuróticos os pacientes que sofrem de transtornos fóbicos, por exemplo. Fobia. Chegou lá no seu set de atendimento, Lúcia. E você percebeu fobia. Opa, é neurótico. Outra coisa, os ansiosos, ansiedade, é neurótico. Tá vendo aqui? Transtornos obsessivos compulsivos, o popular TOC, é neurótico. Tá vendo? Transtornos dissociativos e alguns outros tipos de depressão. Tem mais, tá? Não são só essas neuroses aqui não. Você já sabe, o cara é neurótico, o sujeito é neurótico. Ok? Continuando aí. A palavra neurótico, da maneira como se costuma ser usada hoje, tem sentido impróprio e pode ser ofensivo ou pejorativo. Pessoas que não entendem nada dessa parte da medicina podem usar a palavra neurose como sinônimo de loucura, mas isso não é verdade, de forma alguma. Trata-se de uma reação exagerada do sistema nervoso em relação a uma experiência vivida. Uma reação é chamada de reação vivencial. Tá.
Quando você é pequena, apareceu uma barata para você, alguém te fala, a barata aí vai te pegar, pronto. E depois de adulto, você vai ter uma reação exagerada. Ô, gente, é só uma barata. Quando você era pequeno, você tinha limitação, hoje não. Ao invés da gente pensar nisso, você não está vendo a barata, você está vendo o Satanás em pessoa ali na sua frente. Não é assim? É uma reação exagerada, uma experiência que você já viveu lá atrás. Olha a neurose. Está entendendo como é que é? Uma reação exagerada. Então é chamado de reação vivencial. Neurose é uma maneira da pessoa ser e de reagir na vida. A coisa acontece, como é que você reage? E aí, às vezes, vai ver um negócio, por que fica ansioso? Que enxerga um troço com lente de aumento. Até existe o problema. Mas você, o troço é desse tamanhozinho, como é que você enxerga ele? Entendeu? Vamos lá. A pessoa é neurótica e não está neurótica, ela é. O que eu te falei, todo mundo ou é neurótico, ou psicótico, ou perverso. Então você é neurótico. A pessoa é neurótica, entendeu? Vamos lá. O neurótico tem plena consciência do seu problema e muitas vezes sente-se impotente para modificá-lo. Por isso que ele vai te procurar. Eu sei que eu sou assim, mas eu não consigo. Então quando eu vejo eu já fiz, quando eu vejo eu já falei. Entendeu como é que é? Eu não consigo, aí ele vai te procurar. Lembra que eu disse que os neuróticos têm mais facilidade de procurar o tratamento, a terapia, cura? Os psicóticos vai ter muita dificuldade. E os perversos não procuram de jeito nenhum. Exemplo 1, aqui ó. Diante de um compromisso social, a pessoa neurótica reage com muita ansiedade, mais do que a maioria das pessoas submetidas à mesma situação. É um negócio desproporcional. Gente, tem um casamento hoje. Ai meu Deus do céu, e quando eles me virem? Então eu estou gorda, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou velha, eu estou com olheira, o cabelo não sei o que, e tal. É lógico que ninguém quer se apresentar de uma maneira ruim. Mas ele vai ver de maneira exagerada aquilo ali, entendeu? Como é que é? Então vamos lá. Diante desse mesmo compromisso social, a pessoa começa a ficar muito ansiosa uma semana antes. E essa ansiedade é muito duradoura. Ou finalmente a pessoa fica ansiosa só de imaginar que terá que ir num compromisso social, sem causa aparente. O negócio vai ser daqui a 2 semanas. E aí o marido e os meninos ficam assim, essa mulher está nervosa, gente? O que aconteceu com a mulher? Aí você procura de um lado, procura do outro, não acha nada, porque daqui 2 semanas ela tem que ir num compromisso social. Ela já está ansiosa agora. 2 semanas antes, entendeu? E começa a brigaiada, o marido não entende, os meninos não entendem também. Olha aí, gente, como é que todo o comportamento da gente, tá vendo? À medida que você, eu estou falando de mulher, mas acontece com homem também, hein? À medida que você vai estudando, você vai ter mais paciência com as pessoas com quem você convive. Está vendo? Aqui, ó. Num determinado ambiente, por exemplo, ônibus, elevador, avião, em meio à multidão e etc. A pessoa neurótica começa a passar mal, achando que vai acontecer alguma coisa. E é um medo desproporcional. Entendeu? A pessoa tem medo de avião, todo mundo tem, gente. Mas a gente está falando quando é um medo desproporcional. Você não gostar de um lugar fechado, tudo bem. Mas aquele medo desproporcional do elevador. Está entendendo? Como é que é o negócio? Então vamos lá. É o que nós falamos, as fobias lá. E sempre elas tiveram no início. Teve um gatilho lá. Tá? Ou começa a passar mal só de saber que terá que enfrentar tal situação. Sem causa aparente. Né? Então você está aqui, lá em Betim, e você vai ter que ir num prédio lá no centro de Belo Horizonte, e chega lá, você vai ter que ir de elevador. Antes de você sair de Betim para ir para Belo Horizonte, você começa a passar mal, porque lembra que vai ter que andar de elevador. Está entendendo? Como é que são as coisas? Neurose purinha. Continuando. A neurose é uma doença mental? Vamos lá. Não, a neurose não é sinônimo de loucura.
assim como também a pessoa neurótica não apresenta nenhum comprometimento de sua inteligência. Isso não compromete a inteligência da pessoa, tá vendo? Nem de contato com a realidade. Seus sentimentos também são normais. Eles amam, sentem alegria, tristeza, raiva, etc. Como qualquer pessoa. A diferença entre uma pessoa neurótica e as outras, no caso as psicóticas e as perversas, tá? É em relação à quantidade de emoções e sentimentos, e não quanto à qualidade deles. Essa quantidade é elevada. Entendeu? Suas neuróticas. Entendeu? O trem é elevado demais. Não tem necessidade aqui. Fica ansioso, fica, entendeu? Um desespero. Tá entendendo como é que é? Então vamos lá, gente. Os neuróticos ficam mais ansiosos, mais angustiados, mais deprimidos, mais sugestionáveis, mais teatrais, tá vendo? Mais impressionados, mais preocupados, com mais medo, enfim, eles têm as mesmas emoções que todos os outros têm, porém exageradamente. O saber é muito bom. Entendeu? Fabiana mesmo, fazendo a terapia dela na quinta-feira, ela me contou uns acontecimentos. Eu falei, como é que você está? Ela me contou rindo. E eu falei assim, mas que bom, Fabiana. Né? Num outro tempo você estaria desesperada, mas ela conseguiu elaborar bem a situação. Você está vendo que funciona? Né? E você hoje enxerga que a sua reação era exagerada? Entendeu? Você tem que ter paciência, gente. É aquilo que eu falo, tá? Eu sempre dou essa dica aqui. Hoje começou uma paciente comigo aqui, hoje, sábado, hoje. Ela veio antes da Lúcia. Chegou aqui sábado, hoje, começou comigo. Gente, com 3 minutos de conversa eu sabia que ela tinha. 3 minutos. Eu falei, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ela falou assim, parece que você contou minha vida toda aí, ué. Entendeu? Foi a primeira vez que eu vi a mulher e que ela me viu. Então descobrir pode ser assim, mas o tratamento não é assim não. Desculpa. Por isso, querida, às vezes é até comum as recaídas, viu? A Lúcia de vez em quando procura. Eu pergunto, né? Eu tive essa reação assim, é normal? Eu falo, é normal, Lúcia. Você está em tratamento, você está em terapia. Você foi curado? Foi. Agora não desespera por causa de uma recaída, não. Sexta-feira uma pessoa perguntou, essa semana, perguntou pelo Zap, eu tive uma recaída assim, assim, assim. Como eu já tinha dado um salto enorme, aí ficou preocupado. Eu falei, é normal. É muito comum, gente, a pessoa chegar no seu set e com 2, 3 sessões ele achar que já está bom, porque melhorou mesmo. Com 2, 3 semanas ele vira outro. Tem gente que melhora na primeira sessão. Eu saí de lá outro. Eu saí de lá outra. Aí acha que nem precisa mais da sessão. Daí a pouco chega com a boca reganhada de novo, não é? Eu falei, calma, é assim mesmo. Entendeu como é que é? Então, gente, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. A neurose, portanto, não é uma doença mental. É, sobretudo, uma doença da personalidade. Mas é doença. Você tem que pôr na cabeça que é doença. Por isso você tem que ter paciência com as pessoas. Ok? Tipos de neurose. Então vamos lá, querido. São várias. De modo geral e didaticamente, as neuroses costumam ser classificadas através do seu sintoma mais proeminente. Isso não significa que todas elas possam ter uma série de sintomas comuns. Por exemplo, em todas as neuroses vai ter ansiedade, por exemplo. Em todos os tipos de neurose. Todo neurótico é ansioso. Entendeu? Então vamos lá. Um dos tipos mais comuns hoje em dia é aquele cujo sintoma proeminente é a fobia, que é o medo patológico. Então você viu, né? A ansiedade e fobia, você já sabe, é neurótico. E quem não tem hoje, né? Quem não tem hoje? Ansiedade, né? Lembrando, viu, gente, que eu já falei numa aula atrás, a ansiedade, como o medo, tudo tem o seu lado positivo, viu? Tá?
Se você, por exemplo, não tem medo, você está com algum problema no seu sistema límbico. Então você vai atravessar a rua sem olhar, porque você não tem medo. Entendeu? E você vê um ninho de serpente ali, você vai aproximar do ninho de serpente, você não tem medo. A ansiedade é a mesma coisa, eu tenho que fazer uma prova, né, para um concurso. Um pouco de ansiedade é que vai te fazer estudar para a prova. Nós estamos falando quando é uma patologia, tá? Então tudo tem um lado positivo, tem um lado bom. Guardem isso aí. Outra aqui, ó, o transtorno fóbico ansioso. Tá vendo? É uma neurose que se caracteriza exatamente pela prevalência da fobia, entre outros sintomas de ansiedade. Ou seja, um medo anormal, desproporcional, persistente diante de um objeto ou situação específica. Igual eu falei com você, o que a barata vai fazer com a pessoa? Mas eu falei com você que não é o barata que está ali, que é o Satanás. Tem gente que preferia que o Satanás estivesse na frente dele do que a barata. 1000 vezes o Satanás aparecesse para mim do que essa barata ali, ó. Entendeu como é que é o negócio? Então esse é o transtorno fóbico ansioso. Tá? Vamos lá. Dentro dos quadros fóbicos ansiosos, destacam-se 3 tipos. 1. Agorafobia, medo fóbico de lugares específicos. Então qualquer medo de lugares é chamado, você vai estar nessa classe da agorafobia. A segunda classe, ou o segundo tipo, né? A fobia social, medo de ser avaliado por outras pessoas, de qualquer maneira. Tem gente que se ele tiver que apresentar um trabalho na escola, ele dá dor de barriga, ele desmaia, ele faz, ou então de ter que ir numa festa, entendeu? E tal, vamos aí. E a fobia específica, que é o medo fóbico de determinados objetos. Agora temos o transtorno ansioso, é outro tipo de neurose. Então vamos lá. Os padrões individuais de ansiedade variam amplamente. Algumas pessoas com ansiedade neurótica podem ter sintomas cardiovasculares, tais como palpitação, sudorese, opressão no peito. Outros manifestam sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia ou vazio no estômago. Outros ainda apresentam mal-estar respiratório ou predomínio de tensão muscular exagerada, do tipo espasmo, torcicolo, lombalgia. Enfim, os sintomas físicos da ansiedade variam de pessoa para pessoa. Queridos, deixa eu até falar aqui para vocês, adiantar enquanto eu estou lembrando. Uma coisa é você ser ansioso, você tem ansiedade. E nós vimos que é uma ansiedade exagerada, não é aquela que tem o lado negativo. O que é a crise de ansiedade? E qual a diferença da crise de ansiedade para a síndrome do pânico? Ou transtorno do pânico? Qual que é? Olha, você começa, olha aqui os sintomas, a pessoa chegou ali, aí você faz assim a pergunta para ela, tá, estou percebendo que você é meio ansioso. Sim, eu sou um ansioso, sim. Deixa eu te falar, algum momento quando você fica com medo, ou preocupado com alguma coisa, ansioso, você começa a ter suor nas mãos, dormência nas mãos, começa a tremer, ok? Bambeza nas pernas, dor no estômago, vontade de fazer vômito, às vezes, entendeu? Perca do ar, o coração começa a disparar, entendeu? A sensação que a pessoa tem, gente, é que ela vai ter um infarto. A sensação é essa. O que ela tem? Crise de ansiedade. Ela está tendo uma crise de ansiedade. E se você chegar hoje em qualquer pronto atendimento, qualquer hospital, falar assim, crise do pânico, crise de ansiedade, eles vão atender na hora. A sensação toda é que você está tendo um problema cardíaco, mas vão fazer uma bateria de exames e não vão encontrar nada. Dica, então eu vou aproveitar aqui. Como é que a gente faz com uma pessoa, tá? Com uma pessoa com crise de ansiedade ou crise do pânico, na hora que estiver começando, suor nas mãos, dormência, boca seca também começa, entendeu? Começou a sentir, você passou, opa, vai vir a crise de ansiedade ou a crise do pânico. Querido, quando você chega aqui, ó, aqui, ó, mal-estar respiratório.
ou tensão muscular exagerada. Aqui você já não consegue respirar mais, se você deixar chegar aqui. Você arruma um desespero para respirar, porque você tem falta de ar e não consegue. E puxa e não acha o ar, entendeu? Então antes de chegar aqui, antes de chegar, a pessoa fala assim, calma, ela vai falar com ela mesma. É só uma crise de ansiedade. Senta, fecha os olhos e tenta respirar devagar. Respira, segura, solta. Entendeu? Devagar. Quando está começando. Se chegou aqui, você já não respira mais. Tá? E começar a pensar. Isso não é real. É só uma crise de ansiedade. O meu cérebro sabe, isso vai passar, isso vai acabar. Você tem que pensar assim, ô Lúcio, uma visita indesejada na sua casa, uma visita que você não gosta lá na sua casa, mas quando ela chega, qual que é o alívio que você tem? Ainda bem que daqui a pouco vai embora, não vai ficar aqui morando comigo, entendeu? Então a crise de ansiedade do pânico é uma visita indesejada. Isso vai passar, vai acabar, entende? É assim que você tem que pensar, entendeu? Vai embora, isso não é meu, é só uma crise, é assim que você pensa. Esse é o conselho que você vai dar para a pessoa, entendeu? Chegou a crise. Outra coisa que ele falou aqui, é tensão muscular. Ô gente, o trapézio aqui, esses nervos aqui, músculos do pescoço e aqui na nuca, chega a ficar duro. Tem gente que você pega e fala, nossa, mas você está tenso, não é assim que fala? Você sente aqui, aquela tensão, assim, a pessoa está quase que um robô, entendeu? Na nuca também, como se tivesse um torcicolo, todo duro, e você vê a pessoa tentando, pelejando, entendeu? É ansiedade, crise de ansiedade. Tá vendo aí? Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então vamos lá. Sudorese, que é suor. Tem gente que vai suar o corpo todo na hora da ansiedade, mas alguns principalmente nas mãos. Dormência nas mãos ou nos braços, falta de ar, opressão ou chega a ter dor mesmo no peito, tá? A tensão muscular no pescoço, nos ombros, na nuca, tá? Falta de ar, bambeza nas pernas, alguns vão ter vômito, dor de cabeça, diarreia. Tem gente que é assim, nossa, eu tomei um susto e aí eu estou indo no banheiro toda hora agora. Entendeu como é que é? Crise de ansiedade. Continuando, psicologicamente, a ansiedade pode monopolizar as atividades psíquicas e comprometer desde a atenção e memória até a interpretação fiel da realidade. Entendeu? Aí você vê o instrutor de autoescola falar assim, mas você estava dirigindo tão bem, você era o melhor aluno que tinha. Aí você fala assim, mas chegou na hora do exame, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso. Ah lá, comprometeu as suas capacidades. Entendeu? Eu estudei pra caramba, mas na hora de fazer a prova me deu um branco. Você já ouviu isso assim? Já ouviu uns negócios assim? É isso, gente. Pessoa, tá? Vamos lá. Os transtornos histriônicos, que vêm de histeria, né? Os históricos, são neuroses onde o sintoma principal é a teatralidade, sugestionabilidade, necessidade de atenção constante e manipulação emocional das pessoas ao seu redor. Mais uma coisa que você tem que ter paciência com o adulto pirracento aí, entendeu? Pode ser um transtorno histriônico, aí ele vai fazer um teatro, vai fazer, entendeu? Como é que é o negócio? Um neurótico histérico pode desmaiar, ficar paralítico, sem fala, trêmulo e desempenhar todo tipo de papel de doente. Há grande variedade nesse tipo de neurose. Então não é só isso aqui não, tá? Tem outros sintomas aí que ele vai mostrar. Os transtornos do espectro obsessivo compulsivo reúnem neuroses cujo sintoma principal é a incapacidade de controlar manias e rituais, assim como determinados pensamentos desagradáveis e absurdos. Está vendo? Mania. Ele vai desenvolver mania. Ele vai desenvolver rituais. Entendeu? Alguns
pensamentos agradáveis e absurdos. Então, continuando. Incluímos a distimia. Vamos lá. Nessa classificação, como representante da neurose, cujo sintoma mais proeminente é a tendência a reagir depressivamente à vida, ou seja, é a pessoa com tendência a longos períodos de depressão. Irmãos, a distimia, também conhecida como depressão maior. Vamos entender isso aqui. Você vê pessoa que está depressiva, que você já logo percebe, não, só fica trancado no quarto, não sai dali para nada, não quer fazer nada, não sei o quê. A distimia, querido, ou depressão maior, ela é a depressão mais branda, mas é uma depressão que tem um longo período de tempo. É o que a minha esposa tem. Você não vai ver que ela fica trancada no quarto, que ela, eu quero me jogar, eu quero me matar, eu quero isso, eu quero aquilo, entendeu? Mas é aquela depressão que some de vista, longos períodos de tempo. Entendeu? Ok? Mas a pessoa, ela tem a capacidade de desenvolver, né? Tem. Às vezes não consegue, porque toda depressão vai tirar a energia da pessoa. Mas de um caso assim, de trabalho, né? De trabalhar, por exemplo, está trabalhar em casa. Ela consegue, né? É isso que eu estou falando com você, não é todo dia não, vai ter um dia que ela vai ter que falar assim, eu quero ficar sentada, eu não quero fazer nada. Aí vai olhar a televisão o dia inteiro, mas ela consegue fazer. É o que eu estou falando, tem outros tipos de depressão que a pessoa não consegue. Aí em casa aos poucos, que consegue fazer. Uhum. Então, no princípio, isso estava acontecendo comigo. Olha, deixa eu falar com você. Eu não acho que você estava com a distimia, não. A vantagem que eu falei com você, Lúcia, quando nós começamos, é que pessoas, eu não sei se você vai lembrar disso, no mesmo estágio em que você estava, eles desistem. Você chorava demais, mas falava assim, eu vou sair dessa, eu não quero ficar assim, entendeu? A sua diferença para os outros era essa. Você lembra que você usava essas frases, essas palavras, essas expressões o tempo todo? Eu quero sair dessa, eu não quero ficar assim, eu não vou ficar assim não, se Deus quiser eu vou sair dessa. Essa é a diferença. Mas a sua depressão era muito profunda, era uma depressão muito profunda. Outros com a depressão profunda, eles se entregam. Eu falei assim, a vantagem que você tem é a vontade de lutar. E foi muito boa a sua pergunta, que olha aqui, olha, reconhecer que tem um problema é 50% da cura. E a vontade de sair do problema é uma outra percentagem grande. Entendeu? Quando a pessoa também não quer sair, pode ser incluído nesse distimia? Costuma. A distimia, a pessoa ela nem admite que tem a depressão. Ela vai ter uma resistência a procurar uma ajuda. Entendeu? Não aceita. Hoje, gente, isso está caindo um pouco, tá? De conceito. Mas as pessoas não aceitavam que precisava de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, não. É coisa de doido. Ou coisa de demônio. Não era assim que você aprendeu? Então hoje, graças a Deus, está caindo um pouco mais isso aí. Antigamente se pensava que a neurose era sempre incurável e que se convertia com o tempo numa doença crônica e invalidante. Está vendo? Hoje em dia, felizmente as pessoas que sofrem desse transtorno podem recuperar-se por completo e levar uma vida normal como qualquer outra pessoa. Viu? Eu falei com as duas que estão aí, ó, essas duas aí, por exemplo, eu já falei com vocês duas. Vocês hoje já não têm mais tanta necessidade da terapia. Então, Fabiana. Entendeu? Você já não tem tanta necessidade da terapia. É bom, gente, porque, igual eu falo, todo mundo, até quem não tem problema, devia de fazer terapia. Até porque é muito bom. Entendeu? A terapia é muito bom. Você tem com quem conversar, você tem com quem desabafar, você tem, entendeu? É muito bom fazer. Mas se for olhar o pé da letra, vocês duas já estão assando igual um coco, como dizia os antigos, né? Está assando igual um coco.
É lógico que vai ter as recaídas, isso é normal. Mas em termos gerais, hoje foi a terapia da Lúcia, antes da aula aqui, entendeu? E ela me contou os negócios que eu espantei. Ela me contou rindo. Falei, Lúcia, se fosse no começo da sua terapia, ela falou, eu já estava em prantos. Já estava em prantos. E você lembra que uma vez eu estava te atendendo ali fora, falei, Lúcia, não se preocupa, daqui um dia você vai estar contando isso para os outros rindo. Você lembra que eu te prometi? Esse dia, né, demorou. Eu estava pensando, que dia que é esse? Que dia que é esse? Mas você sabe que não demorou? Você sabe por quê? Você começou, foi em janeiro. Antes, estou falando, quando eu comecei a fazer, eu pensava dessa forma. Que dia? Ah, entendi. Que dia que vai. Aí ela falava, você tem lembrado? Você está mentindo para mim? Não mente para mim, não. Você está mentindo para mim? Por favor, não mente para mim, não estou mentindo, não. Nós vamos rir disso aqui, ó. Lembra disso? Podia filmar, né, a gente, né? Tirar foto. É antes e depois, né? Antes e depois, né? Verdade. Inclusive, deixa eu falar com vocês. Você sabia que você deveria ter feito isso, né? Pois é, ó. Então hoje eu vou falar com vocês. Então, já que foi bom, eu vou dar aqui um número para vocês. Esse também é terapeuta, tá? Ele também é psicanalista. Ele atende pelo nome de Carlão. Manda procurar o Carlão. Entendeu? Fala assim que foi um de vocês aí que indicou. Ele atende. Fala com esse é bom, o bicho é bom. Fala com ele, tá? Entendeu como é que é o negócio? Então vamos lá. A questão da cura das neuroses, que é uma doença da personalidade, deve ser comparada a diabetes, pressão alta, miopia, reumatismo, alergia, asma e uma grande série de outras doenças. As pessoas portadoras dessas doenças, assim como os neuróticos, teriam uma péssima qualidade de vida se não fossem os recursos da medicina. Tá vendo? Hoje você tem uma qualidade de vida normal. Ok? Vamos lá. Neurose neurastêmica. O paciente que se queixa de inúmeros incômodos físicos, dores em diferentes lugares, indisposição, esgotamento, falta de energia, cansaço fácil, etc. Embora algumas vezes a descrição pareça exagerada, os sintomas são verdadeiros e constituem a transferência de sofrimentos mentais para o corpo. Às vezes pode até a pessoa estar exagerando. Você não está cansado, você não fez o que hoje? Você não fez nada, você está cansado de quê? Entendeu? Pode parecer um exagero, mas não é. Ele está sentindo no corpo algumas coisas dessa doença, a neurose, neurastêmica, tá? As queixas, pode haver depressão, porém menos que na neurose depressiva. As queixas podem concentrar-se em determinado órgão ou região do corpo. Não precisa ser vários lugares, pode ser um só. Deixa eu falar com vocês aqui. Vou te dar um grande exemplo, que é a fibromialgia. Normalmente é doença de depressivo. Normalmente é doença de gente que deixa os problemas dos outros atingirem ele. Uma coisa que, como terapeutas, vocês vão ter que aprender é não deixar o problema de outras pessoas te atingirem. Tá? Não ser uma esponja, absorver os problemas dos outros para vocês. Tá? E este é só mais um motivo porque o terapeuta tem que fazer terapia também. Para ele botar para fora, tá? Para ele expurgar, para ele ter a catarse dele também. Entendeu? Nem todo mundo consegue ouvir os outros sem absorver. E aí, gente, aqui está um paradoxo. Porque você tem que ter a empatia pela pessoa. Entendeu? Você, como terapeuta, você tem que ter empatia. Você tem que se preocupar com a pessoa, mas não a ponto de absorver os problemas da pessoa, entendeu? Você tem que achar esse equilíbrio aí, né? Você tem que achar esse equilíbrio.
O tratamento, neste caso, deve abranger não só a parte inorgânica, mas principalmente a parte psíquica, pois a doença do corpo se origina em grande medida ali. Sabe-se hoje que incontáveis doenças têm como causa, escrevi errado, causa básica a angústia mental, a paz interior que se alcançará pela harmonia com Deus. É o melhor bálsamo. Tá? Neurose de ansiedade, caracterizada por grande instabilidade emotiva. É instabilidade emotiva, tá? A pessoa se sente triste, mas não sabe por quê. Geralmente a ansiedade vem acompanhada de cansaço, apreensão, irritabilidade, problemas somáticos, ou seja, problemas físicos ou no corpo, né? Tá? Sintomas do corpo. Acreditam alguns estudiosos que seja ocasionada por transtornos emocionais reprimidos. Lá atrás, algum problema que foi reprimido, recalcado. Aí causou aí as ansiedades. Ó. Tensão e estresse. Vamos lá, gente. O estresse não é neurose, mas tanto pode abrir-lhe o caminho como agravar a condição já existente. A pessoa está estressada. O estresse não é neurose, mas o estresse pode fazer a pessoa ficar neurótica ou pode agravar a situação. Tá? Vamos lá. O estresse excessivo conduz a agressões psíquicas, produtoras de angústia, seja pela incapacidade de resolver certos problemas, seja pela intensidade da exposição a problemas externos. Tal angústia pode provocar o que os especialistas chamam de mecanismos psicológicos de defesa. Ok? A rigor, para as neuroses, recomenda-se um acompanhamento psicológico adequado, associado ao tratamento médico com medicamentos, quando necessário, juntamente com a cooperação apropriada do próprio paciente e da sua família. Está vendo? A Fabiane veio. Logo nas primeiras sessões eu falei assim, olha, conversando com ela eu descobri que precisava. Eu falei, traz o seu marido, que eu preciso conversar com ele. De vez em quando eu dava uma recaída, eu falava, traz o homem de novo. Entendeu? Porque ele tem que cooperar, senão não tem jeito. Então vamos lá. Com essa conduta, felizmente, a grande maioria das neuroses podem ser perfeitamente controladas, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida e inegável bem-estar. Em casos mais graves, a medicação é inevitável, normalmente quando há componentes depressivos e ansiosos graves. Tem casos que não tem jeito. Agora preste atenção, uma outra coisa aqui, que é bom no seu set de atendimento. Uma das coisas que a pessoa tem medo, normalmente, é de ficar dependente do remédio. Dependente do remédio. Se você toma o remédio e faz a terapia, dificilmente você vai ficar dependente do remédio. Porque o remédio pode dar para você o que você está precisando. A sensação, sabe? Ele pode suprir a sua necessidade. Pode. Mas se você está fazendo a terapia, o que está suprindo a sua necessidade? O remédio e a terapia. Entendeu? O remédio e a terapia. E a terapia, principalmente a psicanálise, eu vou te mostrar qual é o problema. Você vai lutar contra o problema e vai parar de se comportar daquele jeito. Parando de se comportar daquele jeito, você vai ficando cada vez mais normal e cada vez menos precisando do remédio. Então há um risco da pessoa ficar dependente? Muito pouco. Mas sobretudo se essa pessoa só usa o medicamento. Com terapia dificilmente você vai ficar dependente do remédio. Tá? Neuroses e fobias. Há diferentes tipos de fobia. Então vamos lá. Tá? Eu coloquei só algumas aqui. Claustrofobia, medo irreprimível de elevadores e outros recintos fechados.
nosofobia, medo de ficar doente, arpaxofobia, medo mórbido de ladrões ou assaltantes, fobia de certos animais, como sapos e gatos, amaxofobia, medo mórbido de viajar em qualquer veículo, anafobia, medo mórbido de poeira. E aí, se a gente fosse falar de fobia, eu ficaria aqui o resto da noite. A reação depressiva ocorre quando as pessoas buscam disputar a angústia de um conflito interno através da depressão e autoanulação. Tá vendo? Como é que vai acontecer a depressão? Quando você começa lá a buscar, eu vou dissipar a angústia de um conflito interno, com o quê? Com a depressão ou autoanulação. Eu vou me trancar, eu vou me fechar, entendeu? Aí não tem jeito. Pode estar associado a sentimento de culpa, ou seja, peso na consciência. É muito comum o paciente chegar no seu set e você vai conversando, a única coisa, a única não, ela precisa de muitas coisas, mas uma das coisas que ela mais precisa é perdoar a si mesma. Quando ela perdoa a si mesma, foi a mesma coisa de arrancar uma tonelada das costas dela. Entendeu? Então vamos lá. Ou pode ser resultado de acontecimentos marcantes, eu já falei muito isso. Tá vendo? Traumas lá, como a morte de entes queridos, perda de materiais, tá vendo? É um tipo de neurose também. Conhecer os tipos de fobia e suas causas é muito importante para saber o que é a fobia e quais os tipos de neurose, assim podendo tratá-las. Ok? Sintomas, vamos lá. Os sintomas de um paciente que sofre de neurose, seja lá qual for o tipo da neurose, são ansiedade, medo de ir a determinados lugares, medo de determinadas situações. Antes eram corriqueiras, agora elas trazem medo para você, depressão, preocupação constante, histeria, fobias diversas, entre outros. O paciente acometido por algum tipo de neurose sofre constantemente de alterações comportamentais de humor. Tá vendo? As emoções, gente, o Ed até fala isso, né? É um negócio interessante que toda vez que você vai fazer um ecocardiograma, algum exame, você vai ver que vai ter aquelas linhas, né? E a gente tá assim, ó. Isso é a nossa vida, as emoções. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Se ela ficar aqui, ó, tá aqui, né? Aí chegou aqui, ela falou assim, ó, é porque você morreu. Entendeu? Vai ser muito interessante. Tem que ser assim mesmo. A gente tem que saber lidar com isso. Isso é sinal de que você está vivo. Né? Tá entendendo? Pode apagar o carro na mão. Deixa ele aí. Então vamos lá. Então, o paciente cometido por algum tipo de neurose sofre constantemente alterações comportamentais de humor. Aqui que eu tinha parado, tá vendo? Que provocam limitações no próprio jeito de ser e de levar a vida. Você está entendendo por que as pessoas são assim? Então vamos lá. Os sintomas aparecem muito rapidamente e precisam ser identificados na mesma velocidade para evitar que os medos, fobias e inconstâncias do paciente atrapalhem de alguma forma a vida pessoal, profissional ou afetiva. É aquilo que eu falei. Você vai identificar assim, ó. Tá? Mas é assim? A cura? Não, pelo menos identificar você tem. Continuando aí. Diagnóstico. O diagnóstico para a neurose é feito com base na análise dos sintomas e alterações apresentadas pelo paciente, observado em terapias e através de exame de análise das funções cerebrais e comportamentais do paciente. Como é que você vai saber o que ele tem? Ele vai te falando, à medida que ele vai te falando, você vai... Lembra que eu falei com vocês nas primeiras aulas? Tudo que o paciente falar para você é importante. Entendeu? Lembra que eu falei da paciente hoje? Com 3 minutos eu já sabia o que ela tinha.
Com 3 minutos. Tudo que ela falar é importante para vocês. Exames como eletroencefalograma, que analisa as funções do sistema nervoso central, por exemplo, são extremamente importantes para se conseguir um diagnóstico seguro para esse tipo de doença. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Eu tenho outros pacientes aqui que eu falo isso com eles. Olha aqui. Antes de dar um diagnóstico, dependendo do caso, é bom você mandar para um clínico ou um psiquiatra. Às vezes um gastro, um neurologista, entendeu? Vamos descartar todas as possibilidades primeiro. Vamos descartar todas as possibilidades, ok? Então isso é muito importante. Um acompanhamento de um médico especialista, olha aí, psicológico ou psiquiátrico, de acordo com cada quadro, também se faz importante para que a doença seja diagnosticada e para que haja um direcionamento correto para cada tratamento, ok? Prevenção, como é que nós vamos prevenir? Tá? Os transtornos da neurose ali. A prevenção para esse tipo de problema é feita com base no controle e no equilíbrio psicológico e comportamental de cada paciente. Respirar, pensar antes de agir, evitar o impulso, levar uma vida longe de preocupações que possam tirar de um fluxo natural da vida, podem ser muito importantes para prevenir esse transtorno. Bons relacionamentos pessoais e uma vida saudável são ótimas dicas de prevenção. Entende, Lúcio? Bons relacionamentos pessoais. Aí, ó. A prática de exercícios físicos também auxilia o paciente, que deve evitar o uso de drogas e álcool. Ok? Continuando. Tratamento. Agora o cara já está com problema. Como é que nós vamos fazer? Né? O tratamento para um paciente acometido pela neurose é feito basicamente com terapias e sessões com médicos especialistas. Está vendo? Ó, os métodos das terapias, sempre com acompanhamento de psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras, são os melhores para esse tipo de tratamento. Em casos mais graves, quando o transtorno já está mais evoluído, os médicos podem recomendar ainda a ingestão de tranquilizantes e de antidepressivos para equilibrar o comportamento do paciente. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários, críticas. Ok? Então nós vimos aí, gente, mais uma vez, recapitulando, né, aí o que nós havíamos visto, recapitulando aí. Então vamos lá. Ô, gente, eu vou ter que apagar o cara aqui. Esse cara aqui é mau, não esquece dele não. Aqui, ó, as estruturas que nós havíamos visto. A primeira foi a estrutura topográfica. Primeira, topográfica. Vocês lembram? O que é a estrutura topográfica? Vamos lá. Consciente. Isso. Pré-consciente e inconsciente. Ok? Depois a gente viu aqui as estruturas psíquicas. Quais são elas? It. Isso. E super ego. Tá? A terceira são as estruturas clínicas. Quais são as estruturas clínicas? Neurose, psicose e perversão. Neurose, psicose e perversão. Para que a gente possa entender isso, nós vemos aqui, ó, aonde são desenvolvidas as neuroses, as psicoses e as perversões, sabe? No desenvolvimento das fases psicossexuais.
principalmente quando passa da fase fálica para a fase latente, entendeu? Perdão, da fase anal para a fase fálica, da fase anal para a fase fálica, na fase edipiana ali, no complexo de Édipo, aí é que se vai desenvolver. E para a gente ver isso aqui, nós vimos mais a fundo, né, essas fases de desenvolvimento psicossexuais, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase latente e a fase genital. Não é isso? Nós vimos isso aí e vimos também o complexo de Édipo. Ô, gente, isso é muito importante para você que depende trabalhar nessa área. Ok? Demos uma enxugada boa em alguns conceitos importantíssimos da psicanálise aí. Comentários? Dúvidas? Perguntas? Críticas? Então vocês me deixam com medo. Quando vocês ficam calados assim, ou vocês entenderam tudo ou não entenderam foi nada. É ou não é verdade? Então vamos lá, gente.